Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou hoje fazendo um vídeo com o título Vermes do Inferno, falando um pouco acerca sobre a existência, a pregação, a ideia cristã e religiosa sobre o inferno. Eu, quando era cristão, eu estudei muito, procurei estudar muito sobre as visões interpretativas desta ideia doutrinária do inferno. E obviamente as igrejas, a maioria delas vão pregar sobre a existência de um inferno real de fogo, um inferno onde, quando uma pessoa morre sem a salvação, ela, devido ao pecado, aos erros, a mancha propriamente criada pela ideia religiosa, ela acaba sendo condenada a ficar nesse local. Há uns tempos atrás, já tem até um certo tempo atrás, não lembro quanto, que saiu uma notícia aqui na internet, Eu trouxe aqui no nosso esboço algumas passagens que vim para abordar sobre, aqui aqui embaixo aqui, vermes gigantes são encontrados em fenda no oceano, Tem o link aqui, não ficou muito legal, mas eu vou deixar os comentários aqui na descrição do vídeo. E alguns pastores utilizam essa ideia de vermes, falando que lá no inferno a pessoa ela vai ser torturada. Além dos demônios, tem vermes, insetos gigantescos, que vai servir para torturar quem for condenado ao inferno. E essa ideia, primeiramente ela sai daqui, do texto de Isaías, Isaías 66, verso 24, que diz o seguinte: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Outro texto também aqui, já dentro dos evangelhos, Jesus ele diz o seguinte: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Verso 43, se a sua mão, estou lendo aqui o texto de Marcos 9, quem quiser acompanhar. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno. Aí verso 44, aonde o fogo não se apaga e aonde o verme não morre, o fogo não se apaga. Verso 45, se o seu pé te fizer tropeçar, corte, porque é melhor entrar na vida aleijado, tendo os dois pés, do que ser lançado no inferno. Verso 46, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. E o seu olho, se o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno. Aonde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Marcos 9, do verso 42 ao 48. Eu fiz uma leitura breve aqui do texto de Isaías 66, verso 24, e dessa passagem de Marcos 9, do verso 42 ao verso 48. Depois, com calma, você também pode ler por outras versões, que eu coloquei pela NVI, que foi estou fazendo esse vídeo até de forma meio breve, traz uma linguagem fácil de ser compreendida, mas você pode ler em outras versões para aumentar a sua amplitude de conhecimento. O que acontece, meus amados? Mesmo quando eu era cristão, eu comecei a ver de forma racional o absurdo da doutrinação do inferno, que é uma doutrina extremamente irracional e injusta, de certa forma. E o pior é que cada igreja, dentro do cristianismo, cada divisão vai pregar sobre o inferno de uma forma. E o inferno nada mais é do que uma tática para manter as pessoas aprisionadas dentro da religião, dentro de determinadas igrejas. Deixa a pessoa aprisionada dentro daquele sistema. Então, o que acontece? Como essa notícia aqui de baixo, que eu já vi pastores, eu já frequentei igrejas que pastores utilizou essa notícia, essa suposta notícia de que vermes foram encontrados na fenda, assim, debaixo, no oceano, no fundo do mar. Havia fendas que saía fogo e vermes gigantes foram encontrados em torno dessas fendas. E aí eles lembraram dessas passagens que a Bíblia vai falar aqui, Eu não vou nem pegar o texto de Isaías, mas vou pegar aqui, aonde o fogo não se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, verso 46, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga.
Então, Jesus, tanto o texto de Isaías 66 utiliza esse estado, né, apresenta ali um estado de extermínio do corpo morto, como também aqui Jesus em Marcos 9. Aí vem a grande questão: por que aqui está falando sobre inferno, por exemplo, no Evangelho de Marcos 9? Para você entender o que é esse inferno aqui, você vai ter que entender acerca das traduções. Então você pega aqui, por exemplo, essa Bíblia em português, tá? Estou aqui com a Bíblia de Estudo Despertar, nova tradução na linguagem de hoje. Olha aí, ó. Tá vendo? Essa Bíblia aqui, ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela está em português, que é a língua que nós falamos. Para mim, o que acontece? Essa é a língua original da Bíblia? Não. Ela passou por traduções. Só que a NTLH é uma versão, tá? Uma versão da Bíblia, tá? Mas a tradução da língua portuguesa é atribuída por a João Ferreira de Almeida. E ele traduziu a Bíblia, tá, do latim para o português. Porque antes do português, dessa tradução aqui no português, que é utilizada por muitos cristãos dos dias de hoje, ela veio do latim. E o latim é a língua original? Não. O latim ele foi produzido, extraído através da linguagem grega. E principalmente no Novo Testamento, tá? A linguagem original do Novo Testamento, ela é considerada grega. Por quê? Porque a maioria dos livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, Tiago, Apocalipse, foram escritos em grego. Tá? Especula-se que, por exemplo, o livro, a Epístola de Mateus, por exemplo, pode ter sido escrito em aramaico, mas não existe nenhuma comprovação. Inclusive tem até vídeo do professor Fábio Sabino falando acerca do assunto, para ver se procedia ou não. Então, ele, como é um excelente teólogo, e ele trabalha muito com fundamentos concretos e racionais, como também eu procuro trabalhar aqui dentro do meu canal, não há nenhuma prova. Então o que acontece? Você vai ter que estudar não somente a Bíblia. É muito fácil você abrir a Bíblia aqui em português e falar sobre a existência do inferno, tá? Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. É melhor entrar na vida mutilado do que ter as duas mãos e ir para o inferno. Mas qual que é o contexto que Jesus está falando aqui? Por exemplo, o livro de Marcos 9, teologicamente falando, ele é o primeiro evangelho em cerca de datação, escrito em torno ali da década de 70 do primeiro século. Mas existem várias especulações de datas, tá? Eu acredito, tá? Assim, por mim, tá? Uma opinião pessoal, que o Evangelho de Marcos ele foi escrito depois do ano 70. Quando especificadamente, não sei. Mas eu sigo uma dedução lógica, tá? E depois em outro vídeo eu vou explicar o porquê dessa dedução lógica da datação do livro do Evangelho de Marcos ser depois do ano 70. Então depois, a partir do Evangelho de Marcos, foi escrito os outros evangelhos. Que você vai ter Lucas, Mateus e por último o Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, porque ele tem uma linguagem bem diferente dos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Então, isso aqui foi traduzido do latim, tá? Essa versão aqui em português que eu estou fazendo a leitura foi traduzida do latim, e do latim foi traduzida para o grego. E o Evangelho de Marcos, segundo a tradição cristã, Marcos, ele foi uma pessoa, de repente, uma pessoa importante do exército romano, e se converteu ao cristianismo. Só que quem escreveu o Evangelho de Marcos provavelmente não foi esse Marcos. E sim, o Evangelho de Marcos ele é baseado em narrativas anteriores, chamadas de proto-evangelho de Marcos, que vem da fonte Q. O que seria a fonte Q? A fonte Q são os conjuntos de tradições orais acerca da mensagem de Jesus. Isso aí corria no primeiro século, tá? Entre os contemporâneos de Jesus, tá? Suponhamos que toda a história de Jesus aqui nos evangelhos for uma verdade absoluta. Então a fonte Q é o conjunto de tradições narrativas, histórias contadas por aquelas pessoas que viveram junto com Jesus. Então os evangelhos o Evangelho de Marcos, que é o primeiro, é baseado no proto, que é baseado na fonte Q. Não sei se os senhores estão compreendendo. Então, quando você lê aqui a palavra inferno, ela veio traduzido do latim infernius, que veio traduzido do grego
como Geena. O que é o Geena? O Geena, aqui, por exemplo, nesse capítulo de Marcos 9, o Geena, ele era um local retirado fora da cidade de Jerusalém, tá? Quando os judeus retornaram depois quando o Império Romano dominou sobre os persas, os babilônicos e tal, enfim, houve o fim do exílio e do controle persa, e os romanos começaram a tomar o controle. E os judeus regressaram. A região de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela teve um altar para um deus Moloque, que é considerado um deus pagão para os judeus. E nesse local, tá, que era considerado um local que se fazia sacrifícios humanos a esse deus, esse suposto deus Moloque, quando os judeus voltaram com a prática do judaísmo, as leis de Moisés, a própria religião hebraica em si, que abolia qualquer tipo de veneração, redenção, adoração a qualquer outro tipo de Deus que não fosse a Yahvé ou a Jeová, ou enfim, o Deus único que os judeus pregam. Então esse local ele se transformou como uma maneira dos judeus falarem assim, mostrarem assim um desprezo, um ódio, uma indignação com aquele local que era considerado um local de oferendas, de sacrifício para esse deus Moloque. Eles transformaram isso num local, num lixão, numa espécie de lixão. Então todo o lixo produzido na cidade de Jerusalém, corpos de pessoas indigentes, assassinos, pessoas apedrejadas, animais mortos, todo o lixo, tudo que não prestava ali produzido na cidade de Jerusalém, ele era lançado nesse local chamado Vale do Geena. E nesse local do Vale do Geena, tá, ele era uma espécie de incinerador da cidade de Jerusalém. Então todo o lixo era lançado para esse lugar e ele ficava pegando fogo de dia e de noite. Por quê? Por que aqui você vê, por exemplo, se trocarmos a palavra inferno, tá, pela palavra Geena, que é a original do grego, vocês vão conseguir compreender a ideia aqui, tá? Que é onde o fogo não se apaga. Então, a pessoa, por exemplo, geralmente, uma pessoa que não tinha condição de ter uma sepultura, um pobre, que Jesus ele trabalhou muito com os doentes, ele trabalhou muito com as pessoas rejeitadas ali daquela sociedade do século I, da região ali da Samaria, da região da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, onde esse personagem Jesus andou. Ele, de acordo com os relatos, ele andou com pessoas desprezadas pela sociedade. Então essas pessoas, elas sabiam que quando ela morresse, o destino dela seria esse Vale do Geena. O corpo dela seria lançado lá. E esse local, o fogo não se apaga nem de dia e nem de noite. Fica constantemente. E a lembrança dela é um horror para toda a carne, ou seja, para todas as pessoas que vinha a lembrança dela. Fulano de tal parou naquele tal Vale do Geena e está ali queimando constantemente. Por que queimando dia e noite? Porque era um lixão. Naquele tempo você não tinha isqueiro, você não tinha fósforo, você não produzia fogo com a facilidade que você produz hoje. Então, não era viável. Se o fogo se apagava, se era o fogo que consumia com todo aquilo, tá? Com todo aquele lixo, com os corpos dos animais, com o corpo de pessoas doentes, então aquele fogo daquele Vale do Geena não podia se apagar. E Jesus ele utilizou essa expressão do Vale de Geena para alertar aqueles que o seguiam, para aqueles que ouviam a sua mensagem, sobre a importância de se pensar na vida eterna. Então aqui, ó, no texto, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e tal, né? Verso 45 diz assim, ó: se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Você pode ver entrar na vida. O que é essa vida? É a vida eterna que os judeus criam. Não pense você, caro amigo cristão, que aqui Jesus está falando sobre paraíso, tá? A ideia do reino de Deus, vos é chegada a mensagem do reino de Deus, é justamente sobre isso.
o reino, a vida eterna ser alcançada nessa terra, nessa vida. Aqui não está falando dessa salvação que é vendida nas igrejas cristãs através de um batismo e de permanência dentro daquele sistema pregado nas igrejas. Certo? Então, eu estou concluindo mais esse vídeo sobre a loucura do inferno. Em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre a visão dos judeus. Você pode pesquisar também na internet, mas eu vou trazer aqui sobre o que o judeu entende sobre vida eterna. Lembrando, tá? Que aqui não fala sobre alma, porque a alma, de acordo com várias passagens na Bíblia, ela não é imortal. Você tem um corpo, você é formado de um espírito, de acordo com as escrituras. E a junção desses dois é a alma. E a alma, depois que você morre, ela extermina. Porque a alma é a sua pessoa, é o seu ser, seu sentimento, seu pensamento, é todo o seu abstrato. O seu concreto é o físico, é o seu corpo, é o que é visível. A alma é o que é o seu ser abstrato. E isso, de acordo com a Bíblia, em várias passagens que eu vou estar mostrando aqui em outros vídeos, a Bíblia ela dá a ideia de que, uma ideia mais racional de que a alma não é imortal. E a ideia da imortalidade da alma não é uma coisa original dos ensinos dos judeus. Em outro vídeo eu vou estar explicando melhor isso. Se você gostou, se a explicação ficou clara sobre esse texto de Marcos 9, dê um like no vídeo, se inscreva-se no canal se você ainda não conhece o canal, veja os meus outros vídeos, não se espante com a minha visão cética e racional acerca de assuntos encarados de forma devocional pelo cristianismo. Tenha uma mente aberta para conhecer o meu canal, beleza? Quero agradecer a minha amiga Deia Rocha pelo apoio, pelo compartilhamento dos vídeos nos grupos do Facebook sobre debates teológicos e de religiões. Quero agradecer aos moderadores e editores lá da página do Facebook Analisando a Fé pela Razão, que tem colaborado com o conhecimento e sobre as postagens, né, lá na nossa página. Eu particularmente não posto quase nada lá no Facebook. Quem posta são os editores lá que estão dando uma força. Nós somos uma família, estamos unidos, tá? Somos formados por deístas e agnósticos. Não tem nenhum cristão lá cuidando da página e também não tem nenhum ateu. A página, tanto o canal aqui Analisando a Fé pela Razão no Facebook, aliás, no YouTube, melhor dizendo, quanto lá no Facebook, são formados, administrado por pessoas imparciais sobre religião. Não estamos contra a religião, e sim contra o fundamentalismo que gera o fanatismo, que vai gerar violência. Paz a todos.